Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa live de aquecimento para a semana 25 em 1. Eu sou Carla Alvarenga, para quem ainda não me conhece. Eu sou cirurgiã dentista já há 24 anos e eu já faz alguns anos que direciono, que ensino dentistas aí de todo o Brasil, como eu disse, dentistas que trabalham em clínica até donos de clínicas, a chegarem num faturamento de R$25 mil por cadeira odontológica todos os meses no seu consultório ou na sua clínica. E hoje eu vim trazer um tema bem interessante que muitos dentistas me perguntam: Carla, quanto é que eu tenho que investir para alcançar o meu 25 em 1? Existe uma crença de que é preciso muito investimento em marketing para alcançar esse faturamento ou para aumentar o seu faturamento no consultório. Mas eu vou falar aqui que não é necessariamente um alto investimento que precisa ser feito. E eu não vou falar aqui só sobre investimento financeiro, né? Investir o quê, Carla? Será que é só o investimento financeiro que é necessário para aumentar o faturamento, para chegar no 25 em 1? Então, vamos lá, acompanha aqui comigo o meu raciocínio, tá? Importante entender que existem vários canais para você atrair o paciente para o seu consultório. Então, vamos colocar aqui, ó, canais. O que é isso, Carla? Canais de atração de pacientes. Canais de atração. São pontos de contato com o seu potencial paciente. Eu ensino dentro do meu curso online, do Método Dentista Referência, 19 pontos de contato seu com o seu potencial paciente, ou seja, 19 locais em que você pode aparecer para as pessoas certas. E aí é importante você conhecer esses canais de atração de pacientes para que você escolha alguns deles, 1, 2, eu recomendo no máximo 3, aprenda as estratégias que funcionam ali dentro daqueles canais, aqueles canais que mais têm a ver com você, aqueles que você realmente quer investir e que você aplique as estratégias para atrair pacientes para o seu consultório. Então é importante entender que existem várias formas de você aparecer. Eu vou falar sobre isso aqui mais para frente, sobre alguns canais e quais são as estratégias que trazem resultado para você ter esse resultado aqui de R$25 mil por mês por cadeira odontológica, tá? Eu vou dar um exemplo aqui de uma aluna, doutora Bárbara Tenório, de Brasília. Tem até um vídeo onde ela fala isso lá no YouTube, no meu canal do YouTube. E o que aconteceu? Ela sabia que tinha que investir, né? Ela queria investir, queria aumentar o número de pacientes no seu consultório e foi procurar uma agência de marketing digital. Investiu lá, segundo ela, foi um gasto, jogou dinheiro fora, porque investiu R$20 mil, cerca de R$20 mil, mais ou menos esse valor, e não teve resultado de mais pacientes na cadeira. Então, isso antes de entrar para o método dentista referência. Delegou o marketing para uma agência e não teve resultado. E aí gastou. Daí não é um investimento, aí é um gasto mesmo, é um custo. Depois que aprendeu as estratégias certas, começou a aplicar, não precisou mais de uma agência de marketing, aí dispensou essa agência. E aí, o que aconteceu? Ela começou a ter resultado. Daí começou a ter resultado no consultório. Outro exemplo também é a doutora Tati, Quarezemin, que é uma aluna também, que quando entrou no meu curso online, ela não sabia nem onde, nem como e nem o que investir nas redes sociais. Queria aprender principalmente redes sociais ali. E aí ela não tinha resultado, estava lá no Instagram, não tinha resultado. Quando aprendeu a aplicar as estratégias certas, com um baixo investimento, e na época ela investia no Facebook só, com um pequeno investimento, começou a atrair pacientes para o consultório, fechar tratamentos, alcançou o 25 em 1 em poucos meses e agora, pouco tempo atrás, em plena pandemia, ela tem feito aí entre 50 e 60 em 1, trabalha sozinha num consultório só. E fazendo entre 50 e 60 mil
mais todos os meses. Olha que legal. Por quê? Porque ela aprendeu a usar um canal de atração de pacientes e aprendeu a ter resultado. Um erro grande que eu considero, né, que acontece entre os dentistas é que, primeiro, são 3 problemas aqui que não levam ele a ter resultado, tá? Então vamos lá, vamos colocar os erros aqui. Um jeito errado de investir em marketing. A gente está falando aqui de investimento em marketing, né? Então, qual é o jeito errado que não leva o dentista a atingir essa marca aqui dos 25 em 1? O jeito errado é achar que pode contratar alguém, né, e delegar o seu marketing. Ou seja, delega o marketing para alguém fazer, ou uma agência de marketing digital ou de marketing, e acha que vai ter resultado, espera resultado de mais pacientes, e quando isso não acontece, quando esse resultado não vem, o dentista desanima, desiste, né, acha que isso não é para ele, né, acha que não, fazer marketing não dá certo para dentista, ou eu é que não sei fazer, eu não, enfim, acaba desistindo, né? Então esse é um erro, tá? Então um dos erros é o que? Delegar para outra pessoa. Um outro erro que é muito comum é atirar para todos os lados, né? Atirar para todos os lados uma hora faz um anúncio numa revista, eu vejo muitos dentistas falarem para mim, Carla, nossa, eu já investi muito em marketing, nunca tive resultado. E aí eu pergunto, o que é que você já fez até hoje? Né? O que é que você já fez até hoje? Fez o quê? Você já fez anúncio? Fez anúncio em revista, e ele começa a me contar, eu já fiz outdoor, já fiz, enfim, já redes sociais, já fui para redes sociais, já contratei agência de marketing, já fiz anúncio em cinema, né? Teve uma aluna uma vez que falou para mim, Carla, até antes de começar o filme, até fiz anúncio ali, mas eu não estou tendo resultado, né? E aí, até um exemplo é a doutora Débora Caribé, que daí se tornou minha aluna também, e ela entrou assim, com esse dilema, ela entrava em ação, só que atirava para todos os lados, né? Estava perdida, se sentia perdida. Então, o dentista que não sabe onde investir aqui, né? Esse é o onde investir, não só o quanto, a questão não é só quanto de valor financeiro é que vai investir, é onde, né? E de que forma também, tá? E aí se sente perdido, porque não conhece esses canais, não investe ali com consistência, né? É preciso escolher alguns canais, como eu falei aqui, que eu recomendo, de 2 a 3 canais no máximo, e investir aqui com frequência, né? Ter consistência. E não faço um anúncio numa revista ou faço uma palestra numa empresa e nunca mais volto lá. Isso não funciona. A pessoa vê você uma vez só, não funciona. Ela precisa ver várias vezes, repetidas vezes, para isso funcionar, para realmente trazer resultado de mais pacientes, tá? Então, esse segundo erro aqui é atirar para todos os lados. Atirar para tudo que é lado lá. E aí, o dentista não tem resultado e se sente perdido. E o terceiro erro é investir no marketing de todos os santos, né? Que eu batizei aquele tipo de marketing que o dentista fica só no consultório esperando os pacientes chegarem, que fica só ali rezando para os pacientes chegarem no consultório. Então, isso não funciona bem. Aliás, isso não funciona, né? Você esperar que o boca a boca aconteça naturalmente pode ser lento demais, né? Tem dentistas que passam uma vida toda sem ter esse resultado de 25 em 1. Por quê? Porque aplicaram aqui o marketing de todos os santos, né? Então isso não funciona. E por que eu posso falar muito mesmo desses 3 erros aqui? Porque eu já cometi os 3. Logo que eu me formei, eu fazia aqui, ó,
o marketing de todos os santos. Eu acreditava mesmo, eu ouvia dos professores até na faculdade, que se você desse um bom atendimento para os pacientes, fizessem bons tratamentos, aqui a clientela se formaria. Você poderia, em poucos anos, ter uma clientela formada. Clientela, para mim, significava agenda cheia e os pacientes voltando. Isso é que significava clientela para mim. Isso não aconteceu. Então, esse aqui foi o primeiro tipo de marketing que eu fiz. Depois, eu vim para esse aqui, delegar, ao mesmo tempo que atirar para todos os lados. O que é isso? Eu já cheguei a contratar agência de marketing digital, deleguei isso, né, para a agência, achei que eles eram os profissionais, eles é que entendiam disso, não tive retorno nenhum. Por quê? Porque a agência de marketing não sabia e não sabe até hoje que tipo de comunicação o dentista precisa ter com o seu potencial paciente para atrair a atenção e atrair o interesse daquelas pessoas em agendarem com você, em agendarem com o dentista. Então, não funcionou, né? Eu cheguei a trabalhar com 2 agências de marketing digital, não funcionou. E atirar para todos os lados, sim. Teve uma época em que eu sabia mesmo, quem conhece a minha história sabe, que eu entendi que eu precisava sair daquele meu mundinho de dentro do consultório e conhecer canais de atração de pacientes. E eu fui buscar, investi e procurei, né? Eu vou falar aqui sobre canais que não precisam de investimento financeiro também usei esses canais, mas eu não tinha consistência nos canais de atração de pacientes. Ou seja, fazia uma ação, depois eu não fazia mais naquele canal, daí eu olhava para outro lado. É isso aqui, ó, atirar para todos os lados. Até que eu entendi realmente qual era a maneira certa de atrair pacientes para o consultório, quais eram os canais possíveis de se usarem, né, para o dentista, e aí eu compilei isso dentro do método Dentista Referência, tá? Então vamos lá, então esses são os 3 erros, certo? Entendendo isso, né, antes de dizer o quanto você deve investir para ter esse resultado de 25 em 1, é importante você saber que para alcançar o 25 em 1 na odontologia, no seu consultório, ou você que trabalha em clínica, o que é importante? Você vai depender de 3 fatores para aumentar o seu faturamento até chegar no 25 em 1. 3 fatores aqui são importantes, tá? Fatores aqui, ó. Vamos escrever aqui. 3 fatores. 1, ter mais pacientes. Então, aumentar o número de pacientes. Aumentar a frequência com que os seus pacientes voltam. Ou seja, fidelizar, aqui a gente está falando em fidelização, fidelizar, ou então, né, aumentar o valor recebido por paciente, o valor médio recebido por paciente, ou seja, o ticket médio, né, a gente chama de ticket médio. Então, aumentar aqui, ó. Se você aumenta o número de pacientes, aumenta a fidelização, ou seja, aumenta a frequência com que os pacientes voltam no seu consultório e aumenta o valor dos seus procedimentos, ou seja, o valor médio que os pacientes pagam para você, você vai aumentando o faturamento. Isso aqui tudo vai crescendo e você chega no 25 em 1. E quando você entende como fazer isso, né? Onde investir para você aumentar o número de pacientes, onde investir para aumentar a frequência com que eles retornam e onde investir para conseguir aumentar o valor cobrado pelos tratamentos, né, dos pacientes, aí você entende qual é o caminho para chegar aqui no 25 em 1. Certo? São esses 3 fatores que são importantes aqui, tá? E aí você vai investir em um deles ou em 2 ou para aumentar os 3. Tem dentistas que têm ociosidade na agenda, então precisam de mais pacientes. Tem dentistas que já atendem muito, mas o faturamento é baixo. Sim,
Eu conheço muitos. E aí você precisa o quê? Trabalhar, investir para aumentar o valor cobrado, para poder cobrar mais, para fechar mais tratamentos com valores mais altos, fechar tratamentos completos, né? E também aumentar a frequência dos seus pacientes. Aquele dentista que tem ociosidade na agenda precisa de mais pacientes. Por que não fazer um investimento num canal de atração de pacientes para os próprios pacientes retornarem? Eles já conhecem você, né? Então eles vão querer retornar na grande maioria das vezes. Se gostaram do seu atendimento, dependendo de como você se comunica aqui nesse canal de atração, você fideliza o paciente, ele retorna. E isso é muito bom. Isso traz faturamento. E você vai ficando cada vez mais perto do 25 em 1. Como eu falei aqui, tenho alunos que já dobraram isso aqui faz tempo, né? Já faturam 50, 60 em 1, tá? Então vamos lá. Então vamos para frente. Eu falei aqui do jeito errado de se investir para alcançar o 25 em 1, certo? Agora eu vou falar qual é o jeito certo, tá? Então vamos colocar aqui, 25 em 1. E aí, então qual é o jeito certo, Carla? Quanto investir? Como é que eu lido com isso? Quanto investir para chegar no 25 em 1? Quanto é que eu devo investir? Então, primeiro, precisa entender que existem dois tipos de investimento. O investimento financeiro e o investimento de tempo. São dois tipos de investimento, não é só um investimento financeiro, tá? Então vamos lá. Na minha história, né, eu sempre conto que como eu não sabia nada sobre investimento em marketing, não sabia como investir, onde investir, nem que jeito investir, né, para chegar no meu 25 em 1, eu perdi muito tempo com isso, né? Perdi dinheiro também, porque eu fiz investimentos que não trouxeram nenhum retorno, nenhum resultado, né? E é por isso que eu falo muito sobre isso dentro do método Dentista Referência. Eu compilei isso e criei um método, né, para o dentista chegar nesse faturamento. Então vamos lá, eu perdi tempo e dinheiro, né? Mas eu considero que perder tempo é muito mais grave, né? O tempo a gente não recupera mais, a gente não recupera tempo, né? O dinheiro até a gente consegue recuperar, mas o tempo não. Então eu vou falar aqui sobre algumas ações, algumas estratégias que o dentista pode usar, né, que eu também usei lá atrás, que eu também não tinha recursos, eu não tinha recurso nenhum para investir em marketing, não tinha recurso financeiro, eu tinha recurso de tempo, mas eu não tinha recurso financeiro para investir em marketing lá no meu começo, né? Então eu vou dividir aqui algumas estratégias para quem vai investir tempo e não fazer um investimento financeiro para começar a ter retorno no seu consultório, para começar a caminhar nessa direção aqui, que é disso que a gente está falando. Então, investimento de tempo. Vamos lá, vamos falar do tempo. Existem, então, estratégias que não demandam investimento financeiro, tá? Para chegar no 25 em 1. Por exemplo, fazer parcerias. E eu batizei de parcerias ouro. O que é isso? É um dentista fazer parceria com outro cirurgião dentista que atende áreas diferentes e que podem trocar indicações. Nossa, Carla, mas isso é tão básico. Isso sempre foi feito? Ok. Mas se você não fizer isso de uma forma eficiente, se não for uma parceria ouro, uma parceria ganha-ganha, se realmente não tiver troca de pacientes, isso não é efetivo. Isso não é efetivo. E aí você não tem retorno. Mas será que se você faz alguma parceria, sabe exatamente quantos pacientes vêm desse parceiro, desse outro cirurgião dentista, quantos encaminhados? Ou então, você sabe quantos você está encaminhando para ele? E quando eu digo parceria ouro, é aquela que primeiro você oferece e depois você pede. Ou seja, é oferecendo um benefício antes para ter uma parceria efetiva, eficiente, para depois receber um sim daquele parceiro e as indicações para você, né? E uma ação muito prática, muito simples de fazer, que tem um custo bem baixinho, né? A gente está falando de investimento de tempo,
mas aqui tem um pequeno investimento financeiro, mas é barato mesmo, é você oferecer para esse dentista um cartão de visita que você vai fazer, você vai dar para ele de presente. Um cartão de visita, frente e verso, a frente sua, o verso daquele dentista que você está propondo a parceria ouro. Dificilmente ele vai recusar. Você está dando um presente para ele, algo que vai ser bom profissionalmente para ele, cartãozinho de visita. Muitas vezes o dentista, muitos nem tem e não faz novos e não tem aquele cartão de visita ali bem feito, bem elaborado, bonitinho, e você faz um frente e verso com o seu contato e o contato dele. Ou seja, quando ele for indicar um paciente para você, ele já tem um cartão, o próprio cartão de visita já tem o seu contato. Então as chances são que ele vai encaminhar muito mais pacientes para você do que para um outro cirurgião dentista. E você também tem o contato dele muito fácil na hora de encaminhar um paciente para ele, tá? Então, aqui, investimento de tempo. Por quê? O custo desse cartão é baixo. E por que o investimento de tempo? Porque eu ensino lá dentro do Dentista Referência 4 etapas que você deve percorrer, que o dentista deve percorrer, né? 4 etapas para realmente firmar uma parceria ouro que funciona bem. Então vamos colocar aqui, parcerias. Parcerias ouro. Tá? Então essa é uma estratégia que funciona, sempre vai funcionar e é muito boa. É muito bom ter parceiros cirurgiões dentistas. Um paciente indicado por um dentista, ele vem praticamente fechado o tratamento com você. Ele confia no dentista dele. Então ele vem você já vem com uma credibilidade alta ali, que geralmente é o que demanda mais trabalho para o dentista conquistar a credibilidade para o paciente fechar o tratamento. Tá? Então vamos lá. Então primeiro, parcerias ouro. Outra, indicações. Indicações. Quando eu falo indicações, a gente já pensa no boca a boca, né? Mas só que você pode potencializar as indicações dos seus pacientes, ou seja, o paciente está satisfeito, gostou do tratamento, gostou do resultado, você incentivar, você pedir para ele, você falar, você ou alguém da sua equipe, para ele indicar você para um amigo ou para uma amiga, né? Ou para um parente. Você incentivar as indicações, né? Então tem as indicações offline e as indicações online, que você pode também incentivar indicações online sem custo financeiro, só com um custo de tempo. Um tempo o quê? Um tempo para planejar essas ações, essas estratégias. Você pode ter um lugar no seu consultório, na sua recepção, um lugar ou com uma cadeira diferente, ou uma planta, ou no nosso caso aqui um espaço kids, né, bem colorido, tem um desenho ali na parede, a fada do dente, enfim. É um local em que nós incentivamos a criança, os pais, a tirarem uma foto do filho ali e marcar a nossa clínica. Então marca o nosso Instagram da Dental Kids e nós repostamos, né, aquela imagem que foi a própria família que publicou na rede social dela, da mãe, né, na maioria das vezes é da mãe. Ou seja, você está incentivando as indicações online. Se aquela pessoa coloca na rede social dela que esteve aqui com o filho ainda, uma foto do filho ou dela mesma, ela está recomendando. Ela está dizendo, nossa, olha quem é o meu dentista, onde é que eu vou para cuidar dos meus dentes? É ali, né? É aqui. E aí, você na sua rede social, do seu consultório ou na sua, se você usar a sua pessoal, você reposta essa indicação. Isso sem custo financeiro. São algumas estratégias, certo? Também o que você pode usar? Estar nas redes sociais, né? Ter lá uma página no Face, um perfil comercial no Instagram e fazer publicações, saber, é claro que precisa aprender a se comunicar corretamente ali, né? Para atrair a atenção, para atrair o interesse, não é qualquer post, não é qualquer imagem, que não basta só a presença ali.
precisa se comunicar, não só nas redes sociais, mas em qualquer canal de atração de pacientes. É fundamental o tipo de comunicação que você vai ter lá dentro, né? Mas redes sociais você pode usar de duas formas: organicamente ou com anúncios pagos, né? Que daí é fazer marketing digital. Mas tem dentistas que têm resultado usando as redes sociais de forma orgânica, que é sem investir nada de dinheiro ali. Ou seja, fazendo publicações, stories, no feed do Instagram, entendendo onde o público está, né? Entrando ali na localização, curtindo perfis de pessoas da mesma cidade, sabendo colocar um comentário ali em alguma foto, em alguma publicação das pessoas, aparecendo para as pessoas de maneira orgânica. Então aqui, redes sociais. Sim, pode ter resultado de forma orgânica, Carla? Pode, mas é mais lento, né? Eu costumo dizer que sempre que você investe um valor, um X, né, em reais, em dinheiro ali, é para potencializar aquela ação de marketing que você está fazendo. Potencializa, chega para muito mais pessoas, é mais rápido. Então, quer ter um resultado mais rápido? Investe. E eu vou falar aqui como. Vamos lá, então, parceria ouro, indicações, mensagens, redes sociais e mensagens também no WhatsApp dos seus pacientes. Então, fidelização, não falei lá atrás sobre fidelização? Você ter contato por WhatsApp com seus pacientes constantemente, com frequência, né? Eu falei da importância da frequência, da consistência, aqui também vale, né? Então, WhatsApp com os seus já pacientes, para fidelizar, para trazer de volta, para fecharem novos tratamentos que eles precisam, retornos, acompanhamentos, né? A gente sabe muito bem do que o paciente precisa, o que vai ser ótimo para a saúde dele. Muitas vezes ele não sabe, muitas vezes ele se esquece da gente por um período, só vai lembrar a hora que começa a ter um probleminha na gengiva, nos dentes, na boca, aí se lembra. Olha que poderoso que é você estar sempre aparecendo para essa pessoa, para os seus pacientes já, que gostam de você, que já te conhecem. Ah, Carla, mas eu vou ficar mandando WhatsApp, é chato isso. Peça permissão para você mandar de vez em quando, pode ser a cada 15 dias, a cada 20 dias, uma dica de saúde bucal. É nesse momento que a gente está vivendo, um comunicado ali, escrever um texto sobre os cuidados que você está tendo com a biossegurança no seu consultório ou na sua clínica, gravando vídeos, mandando para ele por WhatsApp, né? Vídeos com dicas, vídeos com recomendações, a recomendação sua, vídeos ou áudios para chamar para um retorno. Olha, já faz 6 meses que você veio na sua última consulta e já está na hora, vamos manter a sua saúde bucal, estava joinha 100% da última vez que você veio aqui. Vamos manter assim? Né? E aí você mandar um áudio, vídeo, mensagem escrita, enfim. Tem vários formatos que você pode usar aqui, com os seus próprios pacientes. Tá? Então, isso aqui não precisa de recurso financeiro, mas um recurso de tempo. Né? Preciso investir um pouquinho de tempo aqui. Tá? E aí, vamos lá. Parcerias ouro, vamos recuperar, vamos falar aqui de novo. Parcerias ouro, indicações, redes sociais, mensagens, para eu não esquecer nada aqui. E é preciso tempo para planejar e executar, certo? O seu tempo, né? E se tem algo que é precioso nessa vida, é o tempo. O tempo a gente não recupera mais. Né? E eu considero uma das atitudes que mais o dentista perde tempo é quando ele não sabe o que fazer e acaba ficando paralisado. Eu vejo muito isso. Carla, eu não sei o que fazer. Eu não sei qual é o primeiro passo que eu tenho que dar. Mas o que é que você está fazendo? Não estou fazendo nada. Eu não sei qual é o meu primeiro passo, então eu fico parado.
E aí deixa o tempo passar. E o tempo vai passando e vai ficando cada vez mais longe do 25 em 1. Agora, o importante é também saber a direção para a qual você vai. Para onde está indo? Se você der vários passos na direção oposta ao seu objetivo aqui, você vai ficar cada vez mais longe. Não funciona também. É importante saber a direção e andar. E não ficar paralisado ali fazendo o marketing de todos os santos. Ficar esperando só o boca a boca. Aqui, indicações offline orgânicas. Se o meu paciente me indicar, ótimo, beleza. Se não me indicar, eu fico esperando aqui. Isso é perda de tempo. E como eu falei, tempo a gente não recupera mais. E como é que a gente acha a direção? A direção certa, como eu falei, não adianta dar passos na direção oposta, na direção errada. É aquilo de atirar para todos os lados. Por quê? Não sabe que direção ir. Ninguém melhor do que alguém que está na prática para poder ensinar isso, para poder compartilhar. E é por isso que eu compartilho as minhas experiências. Desde o começo da minha carreira até hoje, eu estou na prática. Eu estou aqui no dia a dia das clínicas, atraindo pacientes para o consultório, preocupados em fechar tratamento, coordenando uma equipe de dentistas. Aí mais ou menos uns 20 cirurgiões dentistas estão aqui na nossa equipe. Para quê? Sempre 25 em 1 e mais nas nossas cadeiras. E eu costumo dizer que hoje eu não escuto mais o que as pessoas falam, mas eu escuto o que elas fazem. E o resultado que elas têm. Então eu vejo o resultado e não só o que falam, porque falar, como dizem, falar qualquer um fala. Eu posso ficar falando aqui, mas se eu não mostrar resultados, e por isso tem muitos vídeos no YouTube que provam isso que eu falo aqui, e que eu estou na prática e que eu trago esse resultado para os dentistas, é por isso que eu falo isso aqui com vocês. Eu escuto o que as pessoas fazem, e o resultado que elas têm, não só o que ficam falando. Então vamos lá. E aí, o investimento financeiro. Então, ok, tempo. Agora vamos lá para o financeiro. Financeiro. Cara, quero saber quanto que eu tenho que investir para ter esse resultado, para eu chegar no meu 25 em 1 no meu consultório, na odontologia ou na clínica onde eu trabalho. Tá ótimo. O que que você pode usar aqui? Redes sociais, Ir para o marketing digital. Marketing digital, que é investir em redes sociais e mídias digitais. O YouTube é uma mídia digital, não é uma rede social. Tem uma diferença pequena entre mídia social e rede social. Instagram e Facebook são redes sociais, E o YouTube é uma mídia digital. Fazer marketing digital. O que é fazer marketing digital? É investir um valor financeiro para que a sua publicação chegue em muito mais pessoas. E não só em muito mais pessoas, mas principalmente na pessoa certa. Naquelas pessoas que você quer atrair para o seu consultório, que você quer fechar tratamento com elas, que tem o perfil que você atende, o perfil que você quer atender. Imagina isso, e é poderoso, porque além de você atingir as pessoas certas, você precisa aqui de um investimento financeiro pequeno, investimento financeiro baixo. Olha só que interessante. Qual que é o mínimo, Carla, para se investir nas redes sociais? O mínimo em reais. Qual é? Mínimo $1 por dia. $1 por dia. Esse é o mínimo. Tá? É o preço de um cafezinho por dia. Se for comprar um cafezinho por dia, dá isso aqui, para investir em marketing digital. E o retorno que pode trazer? Se você aprender a se comunicar da forma correta, o retorno aqui pode ser, vir 10 vezes mais que isso, 20 vezes mais do que o investimento, depende de cada um. Mas quanto é que você precisa investir?
No mínimo $1 por dia que você já começa a fazer marketing digital. E eu recomendo que comece pouquinho mesmo. Ah, Carla, mas eu tenho bastante dinheiro. Eu quero pôr um caminhão de dinheiro aqui em redes sociais porque eu quero um resultado rápido. Cuidado, é importante aprender como é que funciona anúncios, né? Como é que funcionam os anúncios dentro das redes sociais, dentro das mídias digitais. E aí você sentir qual é o caminho, onde é que está o público que você quer para o seu consultório e daí investir mais, daí você vai aumentando o investimento ali. Tá? Então marketing digital é uma ótima aqui. E outras são anúncios, né? Anúncios offline, anúncios em revista, anúncios em outdoor, anúncios em televisão, em rádio. Sim, também podem ser feitos, mas costuma ser um investimento mais alto aqui, né? Então não sei se você que está aqui comigo já fez algum anúncio desse tipo offline, que antes de aparecer, né, a internet, de existirem as redes sociais, era o que a gente tinha para divulgar o consultório clínico. Eu passei por essa fase, né? E aí avaliar. Às vezes um anúncio offline, por exemplo, uma televisão liga para você e para fazer um vídeo, mostrar a sua clínica, o seu consultório para divulgar. De repente aquele vídeo ali naquele canal de televisão não vai trazer muito paciente para o seu consultório, talvez não traga ninguém, mas você pode usar aquele vídeo para colocar, por exemplo, num site, para pôr no seu canal do YouTube e daí divulgar ele lá no YouTube, né? Coloca lá no Instagram, põe no seu IGTV, você usar isso, investe um valor aqui, usa isso para divulgar em outros canais, né? Como eu coloquei lá, em outros canais de atração de pacientes. Então é preciso sempre avaliar, será que eu investindo nesse canal, quem é que vai me ver? É o meu público? Não. Quantas pessoas vão me ver? Né? O que é que eu posso fazer com essa divulgação para que mais pessoas que eu quero atrair para o meu consultório me vejam e venham? Tá? Então é importante definir, primeiro, o quanto você pode investir ali por mês, separar um valor financeiro ali mensal para divulgação, né? Qualquer que seja ela, certo? E investir, certo? E fazer essas ações para novos pacientes e para fidelizar os antigos, ok? Então aqui, o objetivo, novos pacientes e fidelização. E eu vou dar aqui um pequeno passo prático, certo? Para você que vai começar a investir. Um pequeno passo para você superar a dificuldade em investir em divulgação. Analisar qual é o valor que você vai separar por mês, né? Lembre-se que com o valor de um cafezinho por dia, você já pode começar a fazer ações de marketing, né? Eu poderia aqui falar para você investir num curso meu, né, que seria um ótimo investimento, mas eu não vou falar isso, né? Vou falar para você começar com, se você tiver pouco recurso, com aquelas ações que vão demandar mais tempo seu e que você pode fazer sem investimento financeiro quase zero, tá? Que eu mostrei aqui, que é uma direção para você começar, né? Que vai demandar só o seu tempo. Então escolha uma ou duas e comece a fazer, né? Invista um pouco de tempo do seu tempo aqui, porque só assim é investimento, né? Isso aqui precisa de investimento. Para chegar no 25 em 1 na odontologia, precisa investir tempo ou dinheiro, né? As duas coisas juntas vão potencializar realmente o seu resultado, tá bom? Qual tipo de parceria você propõe? A parceria ouro é uma parceria com cirurgião dentista, que faz uma área diferente da sua. Existem 4 passos, desde o primeiro contato que você tem com ele, como é que você manda essa mensagem para ele, que resposta ele pode te dar, depois você marca um encontro, se não puder ir pessoalmente, marca um encontro virtual, né? Faz ali uma chamada de vídeo, e principalmente, o que é que você vai oferecer para ter o retorno, né? Como eu disse, é uma via de mão dupla.
Eu dei aqui o exemplo do cartão de visita que você pode oferecer. Ou pode oferecer realmente a troca de pacientes, mas oferecer primeiro você indicar, primeiro você oferecer a indicação. É o que eu vejo são dentistas, eu recebo muito aqui, até cartas, enfim, e-mails, né, oferecendo o serviço, ou seja, pedindo indicação. Então, quando você pede a indicação antes, isso caem as chances de você fazer realmente uma parceria ouro eficiente. Primeiro, para concretizar essa parceria. Agora, quando você entra em contato para oferecer pacientes para aquele dentista, por exemplo, né, é uma opção, às vezes o dentista não quer mais pacientes, muitas vezes pode estar ali com a agenda cheia, mas ele pode querer, por exemplo, o cartão de visita, ou você ter uma televisão na sua recepção, um monitor, né, que não fique em canal aberto, e você colocar ali uma divulgação daquele dentista. Você oferece divulgá-lo dentro do seu consultório. Ele faz uma área que você não faz, né? Então você indica. Ou seja, existem várias formas ali de você concretizar essa parceria ouro, tá? Consigo alcançar em uma única especialidade? Com certeza. Com certeza. Aliás, o que eu indico é que o dentista não divulgue tudo o que faz. Para ele se tornar um dentista referência, e esse é o nome do meu método online, é importante ele escolher uma ou duas áreas que ele atua e divulgar isso, para ele se tornar referência nisso que ele faz. Quando o dentista tem várias especialidades e ainda atua em outras áreas que nem são especialidades e coloca tudo lá no seu Instagram, no Face, nas suas redes sociais, nas suas divulgações, ele acaba não sendo visto como uma referência numa área só ou em duas. Ele passa a ser visto como um generalista. E quem é generalista não é diferenciado, não se diferencia em nenhuma área. Então, por isso eu recomendo que você divulgue uma ou duas. E se você só faz ortodontia, por exemplo, não sei que área você faz, mas, eu sou só ortodontista, Carla, dá para ser melhor ainda, né? Melhor ainda, porque você pode também fazer parcerias com várias outras áreas, várias outras especialidades. E você ser visto como referência em uma.